Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Paz e Bem. Eu sou o Padre Kleberson e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, sobre um dos sacramentos mais belos. Todo sacramento é belo, todavia eu sou muito suspeito para falar desse tema que eu gosto muito, que é o sacramento da confissão. E para nos ajudar nessa temática tão maravilhosa, temos aqui a presença de um sacerdote, um presbítero da Igreja Católica, é o Padre Arley, e ele vai se apresentar. Olá, Padre Arley, seja bem-vindo, fale com o nosso público aqui. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast Paz e Bem, aqui na paróquia São Francisco, aqui em Santarém. É a segunda vez que eu venho aqui à cidade e estou feliz de poder participar e contribuir com esta evangelização através do podcast. Eu sou o Padre Arley, sou natural de Minas Gerais, nasci na cidade de Curvelo, há 51 anos atrás, em 1973. Nem parece, né? Legal, tem gente Nem que tem parece. vergonha de falar a sua idade, né? Mas nem o Padre parece. Arley... E sou padre há 16 anos. Fui missionário durante 27 anos, participei de diversas missões em diversos lugares pelo mundo afora e atualmente estou trabalhando, sou administrador paroquial de uma pequena paróquia, nova, né? Não pequena, nova, apenas 8 anos, na cidade de Lençóis Paulista, na Arquidiocese de Botucatu. Estou lá, trabalhando com os meus paroquianos, estão lá sentindo a minha falta. Muito bem, padre. Eu acho que é um pouco da minha apresentação. Estudei teologia, filosofia e teologia fora do país. Ganhei uma bolsa de estudo, fui estudar a filosofia e a teologia em Lugano, na Suíça. E depois comecei o meu mestrado em espiritualidade no instituto chamado Instituto Nossa Senhora da Vida, na Arquidiocese de Avignon, no sul da França. Na Suíça eu vivi 5 anos e na França 6 anos. Ao mesmo tempo que eu estudava, eu também cuidava de um santuário, ajudava na acolhida dos peregrinos. E foi lá que eu comecei o meu ministério, que fui ordenado no Brasil e fui enviado para esta missão. Comecei lá o meu ministério justamente lá no atendimento de confissões, celebrações, os sacramentos em geral. Certo. Podem prestar atenção aqui que nós temos um padre bem cosmopolita aqui. Padre, o que é isso? Cosmopolita, né? Significa que é uma pessoa que tem uma experiência de andar em vários lugares do mundo, ter acesso a várias culturas, a vários conhecimentos, e é tão bom quando nós encontramos pessoas assim. E é tão maravilhoso poder encontrar um padre, né, com uma formação tão boa, né, formação em espiritualidade, formação em outras culturas, com certeza aprendeu a falar francês, um pouquinho, aprendeu, padre? Aprendi, fui obrigado, né? Primeiro eu tive que aprender italiano, porque os meus estudos foram todos em italiano. Quando eu fui para a Suíça eu não sabia praticamente nada. E lá a gente... Lá na Suíça, qual é o idioma que se fala? Na Suíça eu fiquei na área italiana, no sim. cantão italiano, no Ticino, onde se falava italiano. Na Suíça, de fato, fala 4 idiomas. Francês, alemão e româncio, que é um idioma do centro da Suíça, que é uma língua própria do país. Mas os estudos eram em italiano. E depois, finalizando a formação filosófica, teológica, quando eu voltei ao Brasil para ser ordenado, aí então que eu fui para a França e lá que eu tive que aprender o francês. Eita, língua difícil, mas muito bonita. A gente, experiência Je ne sais pas parler français. Tu parles bien déjà. Experiência muito boa, tanto missionária como de aprender novas culturas, conviver com pessoas diferentes. Estava contando aqui para o pessoal que estava aqui conosco antes, sobre também a oportunidade que eu tive de fazer missões em outros lugares, como uma vez eu fui substituir um pároco numa ilha no Caribe,
né, onde eu tive a graça também. Aí lá eu fui para o pessoal de língua portuguesa, mas lá falava francês e as pessoas que viviam lá frequentavam no dia a dia a igreja na língua francesa. Mas eu fui celebrar para eles a festa de Nossa Senhora de Fátima no mês de maio, né, e em português. Tive essa oportunidade. Então, é uma experiência muito gostosa de evangelizar diversas culturas, conviver com pessoas diferentes, né, com realidades diferentes e poder crescer e aprender com esse povo. Que maravilha. Mas o senhor é um padre diocesano? Eu era um padre religioso. Certo. Hoje sou padre diocesano. Certo. Padre religioso é um padre de alguma congregação? Eu era de uma comunidade. Fiquei durante 27 anos numa comunidade e fiz um discernimento e hoje eu sou diocesano. Da diocese de? Botucatu. Arquidiocese de Botucatu, fica no Noroeste Paulista. Noroeste Paulista. Muito bem, padre. E hoje nós vamos falar sobre a confissão. O que é a confissão, padre? Você poderia nos falar assim, amplamente? Amplamente. A confissão, em primeiro lugar, é uma graça. Uma graça. Porque nós, quando nos tornamos cristãos, né, através do batismo, a gente entra para a igreja, é inserido no corpo de Cristo através do batismo, quando criança, ou casos de pessoas adultas que se tornam cristãs, são batizadas adultas, e o batismo, ele apaga os nossos pecados, mas resta em nós a concupiscência, resta em nós a tendência ao pecado. Então a gente vai crescendo e com o passar do tempo, com as más escolhas que vamos fazendo, acabamos pecando, ofendendo a Deus, ofendendo a si mesmo, ofendendo o próximo. A confissão é esse sacramento, esse sinal de Deus, essa graça de Deus que vem apagar os nossos pecados, que vem eliminar os nossos pecados, né? Deus é tão bondoso, né, que nos deixa esse sacramento para que a gente possa, se pecou, poder se reconciliar com Deus, com a igreja e com os irmãos. Daí o sacramento tem outros nomes também, né? Por isso se chama também sacramento da reconciliação, né, aonde a gente se reconcilia com Deus, com a igreja, com os irmãos. Também sacramento chamado, a gente pode chamar da penitência ou da misericórdia. É o encontro, né, da pessoa, da alma pecadora, da pessoa frágil, com o perdão de Deus. E isso é maravilhoso, né, poder receber o perdão de Deus, né, através do ministro, do sacerdote, que vem, né, em nome de Deus, da igreja, nos absolver, né, apagar os nossos pecados. Padre, muito bem. Para nós católicos, geralmente não tem um questionamento sobre os sacramentos. Nós vamos e participamos dos sacramentos. Mas para outras pessoas, talvez menos formadas, talvez haja a dúvida, o questionamento. Existe uma base bíblica para a constituição do sacramento da confissão? Sim, todos os sacramentos de fato têm base bíblica, né? Sacramentos são sinais. É como se nós quiséssemos ir para um determinado lugar e precisássemos de placas indicando o caminho, né? Os sacramentos são sinais. E para o sacramento da reconciliação, uma das bases bíblicas é a passagem de Jesus ressuscitado, que entra onde os discípulos estavam e diz para eles: a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. É belíssima essa passagem do Evangelho de São João. E Jesus continua dizendo, né? Recebei o Espírito Santo, né? Perdoai os pecados, né? A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não os perdoardes, não serão perdoados. Então Jesus, ele é que perdoa. E ele dá a nós, homens, né, que recebemos esta missão, que somos sacerdotes, a graça, em nome dele, de perdoar o pecado. É Deus quem perdoa, mas ele usa de nós, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, apesar
para conceder o perdão e a reconciliação. E é tão maravilhoso que nós também, sacerdotes, nos confessamos uns com os outros. É uma das perguntas que muitas pessoas fazem. Vocês, padres, vocês confessam com verdade. quem? E eu tenho inúmeros testemunhos de compadres com quem eu fui me confessar, e ao terminar a minha confissão, ele disse: o senhor também me confessa? E é maravilhoso, porque é o encontro do amor, da misericórdia de Deus. Então Jesus, ele no Evangelho perdoava os pecados e, depois de ressuscitado, deu esta missão aos seus discípulos, apóstolos, que transmitiu para nós na igreja, através da sucessão apostólica, até os dias de hoje. Então, ressuscitado, Jesus aparece, sopra sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem não os perdoardes, não serão perdoados. É uma graça a confissão, padre. Que maravilha. Nós temos então aí uma fala expressa de Jesus, né? Instituindo esse sacramento. Assim como instituiu o sacramento da Eucaristia, instituiu o sacramento da confissão. O que o senhor diria, padre Arley, para uma pessoa que, tanto que tem medo da confissão, porque pensa assim: nossa, mas eu vou confessar para o padre que é um homem pecador como eu? Há esses casos, de fato, de pessoas que têm medo de se apresentarem para a confissão. Primeiro, é o lugar da misericórdia. A confissão é o lugar do acolhimento, onde o sacerdote acolhe a pessoa pecadora, que está arrependida, que está sofrendo. Não tenha medo de procurar o seu sacerdote, o seu pároco, ou um outro sacerdote amigo, porque às vezes acontece, padre, também eu tenho isso lá na minha paróquia, pessoas de outras paróquias que vêm confessar comigo, porque às vezes se sente mais à vontade, né? Porque não é meu paroquiano, às vezes acontece. Então não tenha medo, não tenha vergonha de se aproximar do sacerdote, pedir o sacramento da confissão, da reconciliação, né? É claro, somos todos pecadores, mas Deus constituiu esses homens que são, segundo Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Administradores da graça de Deus. Que maravilha. Talvez seja importante falar também, né, padre, sobre a formação do padre para ouvir a confissão. Sim. De fato, nós ouvimos as confissões e nós guardamos o silêncio, o segredo, né? Sigilo, né? Sigilo sacramental. Nós não podemos, né, revelar a outras pessoas aquilo que nós ouvimos no sacramento da confissão. As pessoas, às vezes, podem ter dúvida e medo, né? Eu vou confessar o meu pecado, depois ele vai falar para os outros. De fato, nós não podemos fazer isso, né? Nós nos comprometemos, no dia da nossa ordenação, que nós guardaríamos o sigilo sacramental da confissão. Inclusive, a faculdade de ouvir os pecados, né, de atender a confissão, é algo que o bispo dá depois, né? Sim. Não é todo padre que o bispo precisa provar, né? Aí eu tive que fazer uma prova. Olha aí, que Como legal. eu estava dizendo para o senhor no início, né? Eu fiz os meus estudos fora do Brasil. Fui ordenado no Brasil por um bispo brasileiro, numa diocese, né? E ao terminar a missa, ao terminar a celebração, a ordenação, eu fiquei 2 meses sem poder atender a confissão, porque ele não conseguia, nós não conseguimos conciliar uma data onde ele pudesse me escutar, fazer aquelas perguntas, né, para poder me dar a jurisdição para poder atender. E o pessoal que estava convivendo comigo, ficavam loucos quero confessar com o senhor. Eu falei, mas eu não posso, eu ainda não recebi, né? Fui ordenado, mas ainda não posso. E aí fiz o exame com ele, fiz a prova, e depois ele falou, agora você pode ouvir as confissões. Certo. Inclusive o bispo pode suspender, né? Em algum momento o padre, tanto de presidir a Eucaristia, quanto de ouvir, atender as confissões. É interessante isso. Sim, casos, né, até mesmo em determinados lugares que a gente vai, às vezes a gente precisa de autorização para ouvir as confissões em determinadas dioceses, né? O bispo tem esse direito de dizer, olha, na minha diocese você não pode, você está suspenso, né? Não pode
ouvir as confissões. E quando a gente recebe uma missão numa paróquia, né, a gente recebe também ali, né, a missão de não apenas celebrar, mas também ouvir e perdoar, né, os fiéis. Isso mesmo. E o padre pode incorrer em alguma punição devido ao rompimento de sigilo Sim, do sacramento? com certeza. É inclusive uma punição automática, né? Quando o padre revela, ele entra em excomunhão, né, com a Santa Igreja, quando o padre revela o pecado, né, e a pessoa que cometeu o pecado, né, publicamente. Então, ele é obrigado a guardar o sigilo, o silêncio, e ele é punido se ele revela. Né? É o direito canônico, né, padre? É o direito da igreja. A igreja a igreja é amorosa, amor, mas ela é mãe e também responsável, né? Guarda tudo com muito... Tem um amor exigente, né? E um amor exigente, um amor exigente. E padre, o que muda na vida de uma pessoa que confessa? Ah, me diga aí. Muita coisa. Primeira coisa é o alívio. A gente tem a experiência de pessoas que se confessam e que, ao fim da confissão, estão aliviadas. É claro, elas se arrependem do pecado cometido, da culpa, confessam, se sentem perdoadas, transformadas, porque é uma graça de Deus. A gente, quando erra, trazemos a culpa, né? Ficamos nos culpabilizando por algo que fizemos, né? E isso vai ferindo o nosso coração, vai gerando uma angústia. E no sacramento da reconciliação, da confissão, esta pessoa perdoada, ela se sente uma outra pessoa, totalmente renovada. A gente tem experiência de pessoas que entram para o confessionário, né, para a confissão, abatidas, tristes, com peso sobre si mesma, e elas saem alegres, renovadas, tiram o peso de si, ou melhor, divide o peso com a outra pessoa, saem transformadas. A gente vê pessoas verdadeiramente transformadas e, é claro, acima de tudo, reconciliadas com Deus, com a igreja e perdoadas. Isso é muito bonito. E padre, e não é algo apenas do ponto de vista psicológico, né? Não. Do ponto de vista espiritual, o que o senhor vê, aprendeu sobre os efeitos espirituais da confissão? É libertador, vamos dizer assim, porque às vezes o pecado amarra a pessoa, mantém a pessoa escrava do sentimento de culpabilidade, né? E quando ela recebe o perdão, ela se sente totalmente livre, ela se confessa e ela se sente totalmente livre. Não é apenas algo psicológico, mas também o sacramento do perdão, da reconciliação, a confissão, é também um sacramento de cura. Isso eu creio que é muito importante a gente lembrar aqui, porque é um sacramento de cura. Cura das feridas do coração, cura dos pensamentos de culpabilidade, né, de indignidade. Quantas e quantas pessoas se sentem indignas e quando recebem o sacramento da reconciliação, quando elas se confessam, tira-se verdadeiramente um peso que estava sobre elas e elas se tornam pessoas novas, né? E a gente tem muita experiência no confessionário de pessoas que saem radiantes, alegres, né? Pessoas que chegam tristes e ao sair depois de se confessar, às vezes elas trazem problemas na confissão que a gente não tem solução, né? Mas o fato da gente rezar, ouvir, escutar aquela pessoa, em outras ocasiões a gente encontra novamente a pessoa e ela vem agradecer, obrigado, padre, aquela confissão me fez tão bem. Eu me sinto uma nova pessoa, fui transformada por aquela confissão. É maravilhoso. Maravilhoso. E padre, na sua história de confessor, tem algum caso, claro que sem revelar o nome, né? Mas os casos, as experiências partilhadas, elas edificam. Sim. Tem algum caso assim que lhe marcou, lhe tocou como confessor? Me marcou muito um caso de uma pessoa que há 40 anos não se confessava. 40 anos é uma vida, né? É uma vida. Era um senhor
Ele devia ter uns 50, 55 anos, e ele veio se confessar. E quando eu perguntei, faz muito tempo que você se confessou? Ele disse, não foi no Brasil. Ele disse, padre, isso faz mais de 40 anos. Eu fiquei tão feliz, porque era uma ovelha, uma alma, uma pessoa que estava retornando para o convívio da igreja com Deus, um reencontro com a misericórdia. Eu achei maravilhoso isso, né? Pelo fato dele ter sentido tocado, reconhecido e ter vindo se confessar. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, essa confissão valeu o meu dia. Eu não precisava de fazer mais nada. Porque era uma pessoa que estava há mais de 40 anos, distante da misericórdia. Né? Lembra a mulher encurvada da Bíblia, essas coisas. Lembra essas pessoas que foram ao encontro de Jesus, né? E que se reergueram depois de receber o perdão. É maravilhoso, padre. Que maravilha. E, padre, para confessar, para fazer uma confissão, né? A pessoa tem que ter uma culpa, né? A gente usa a expressão culpa no cartório. Tem culpa no cartório, né? Tem um pecado, tem uma falha, né? Qual a diferença entre culpa e arrependimento? Tem uma culpa e tem arrependimento. Você poderia falar assim, sobre esses elementos anteriores à confissão? Sim, é verdade. Então, suponhamos que a gente cometa um ato que seja pecaminoso, ofendemos uma pessoa, né? E sentimos a culpa de ter ferido um irmão, ter ferido alguém por palavra ou por gesto. E isso fica dentro de nós, na nossa consciência, né? Então, a confissão, ela prevê, né, primeiro, né, o arrependimento, que é aquela dor que eu sinto por ter feito algo contra alguém, ter cometido algo que feriu alguma pessoa. Então, quando eu faço isso, eu sinto-me culpado, porque eu não observei, eu não tive sabedoria, né? Eu me exaltei, eu fiquei nervoso diante de diversas situações do dia a dia, né? Às vezes até coisas que não estão sob o nosso controle, que acontecem no dia a dia, no nosso convívio, e que a gente, sem querer, às vezes acaba ofendendo pessoas, e depois, quando a gente coloca a mão na consciência, como a gente disse, né? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar tal coisa? Fui fazer tal gesto com tal pessoa? Eu me sinto culpado por não ter agido sabiamente, não ter tido sabedoria naquela ação. E aí nos vem a graça de Deus, que é a graça do arrependimento, né? Aonde Deus toca na minha alma, no meu coração, e eu me sinto na necessidade de buscar a reconciliação, a confissão, através do arrependimento. O arrependimento é algo que o próprio Deus coloca no nosso coração. Às vezes pode acontecer, padre, a gente vive isso no confessionário, na nossa própria experiência humana de homens, né? Da gente ter feito alguma coisa e não estar profundamente arrependido. Com o passar dos dias, à medida que a gente vai rezando, o arrependimento vai surgindo e vai aparecendo. Deus vai provocando. E quando esse arrependimento chega, então a gente busca a reconciliação, a confissão. Às vezes até nos confessamos antes. Nós não estamos totalmente arrependidos. Nós chamamos de contrição imperfeita, né? Às vezes a gente não tem o arrependimento perfeito, mas eu sei que eu cometi, a consciência, né? Tenho a consciência, eu sei que eu fiz algo que não foi legal e eu preciso me reconciliar comigo mesmo, com Deus, com a igreja e também com o irmão. Às vezes é necessário, né, procurar a pessoa a qual eu ofendi e pedir perdão. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Maravilha. Maravilha, né? O senhor toca já no ponto, talvez, de uma penitência, né? Sim. O que vem... vamos dizer que, para a confissão, nós temos o arrependimento, né? A confissão verbal dos pecados, né? Absolvição dada pelo sacerdote, e depois
no juízo do sacerdote, ele pode nos dar uma penitência, que é algo que a gente possa fazer de mortificação, de sacrifício, para reparar algum mal que possamos ter feito às pessoas, né? E no caso, por exemplo, de ter ofendido uma pessoa, uma penitência seria: vá pedir a essa pessoa perdão, né? Se humilhe diante dela, se coloque diante de Deus, peça a graça do Espírito Santo e procure essa pessoa e fala: me perdoa, né? Porque eu errei, eu pequei. É de fato o que Jesus fala para a gente. Padre, é uma penitência, né, que tem um sentido, né? Penitência que tem um sentido. Porque no âmbito da justiça, né, do poder judiciário, sim, quando a pessoa comete um crime e ela busca a justiça para se justificar, às vezes a pessoa tem uma pena que é privação da liberdade, né, vai ficar preso. sim. Às vezes tem que pagar uma multa, né? Tudo isso em vista de reparar o dano que foi causado, né? E se o padre fala assim, reza 3 Ave-Marias, um Pai Nosso, é importante também a oração, Sim. né? Mas do ponto de vista concreto, da prática, esse dano precisa ser reparado de algum modo. Sim. E tem alguém que pode achar, mas essa penitência não teria outra mais fácil, né? Não poderia só rezar? Eu vou contar um caso que foi o meu arcebispo que me ordenou, no exame que ele fez comigo para que eu pudesse ouvir as confissões. Ele citou um exemplo que é prático. Ele perguntou para mim: uma pessoa trabalha numa loja e ela rouba uma peça de roupa, né? E ela vem confessar para o senhor que ela roubou e ela está arrependida. E ele perguntou para mim assim: como se fazer? Dizer para essa pessoa: vai lá e devolve para o seu patrão a peça de roupa que você pegou? Não, porque ele pode te mandar embora por justa causa. Você tem essa roupa que você roubou, custa quanto? Lá na loja se vende por R$50. Pega R$50 então, você tem? Tem? Dá para uma pessoa necessitada, uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um remédio na farmácia, que precisa, vai e ajuda essa pessoa, né? Então, são diversos casos que a gente precisa ter a sabedoria para aplicar na vida da pessoa, né, uma penitência que ela possa cumprir. E que não seja vexatória também, E que não né? seja vexatória e que não lhe cause... Antigamente, nós que estudamos a história do sacramento da reconciliação, né? Antigamente existiam aquelas penitências públicas, né? Onde todo mundo sabia, né, o pecado de acordo com a penitência que a pessoa estava cumprindo, né? Era até privado de ir na igreja, tinha que se fazer determinadas coisas. Foi a época, né? Eu estudei um período sobre o sacramento da reconciliação, a penitência tarifada, né? Eu achava, hoje, nós temos uma graça hoje muito grande, padre, porque houve outras épocas em que era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Até mesmo o acesso ao sacramento da reconciliação, né? Às vezes era difícil de conseguir. Hoje nós temos sacerdotes disponíveis, né, para nos atender, né, para nos escutar. Antigamente, alguns pecados, a absolvição deles era reservada ao bispo, né? Sim, só ao bispo. Só ao bispo. Imagine, só o bispo vai poder... O Papa Francisco, né, foi nosso amado Papa Francisco, falecido, em memória dele, né, que nos deu a graça de absolver, né, a todos os sacerdotes determinados pecados que antes eram reservados, né? O Papa Francisco é o Papa da Misericórdia. Com certeza. Assim que ele aceitou, assumiu, né, o ministério petrino, né, de ser Papa, já foi logo proclamando o ano da misericórdia, se não me engano, 2016, né? O ano da misericórdia, ou seja, a igreja é misericordiosa, né? O sacramento do perdão da misericórdia para todos nós. Temos tudo para irmos para o céu. Temos tudo para ganharmos as graças. Deus não coloca dificuldade, né? Não tem dificuldade, né? Só não vai quem não quer, né? Só quem tem o coração duro. E Deus nos dá a graça de abrir o coração e receber o perdão.
Então, o confessionário, ele pode ser visto muito mais como um hospital, né? Da graça, Sim. cura a alma, a mente, né? O emocional. Do que um lugar de punição. Do que um tribunal. Do que né? um tribunal. Do que um O lugar tribunal. o confessionário é o lugar da misericórdia. Da misericórdia. É o lugar da misericórdia. Padre, existe confissão mal feita? Sim. Confissão mal feita, nós vamos dizer que... Ou inválida. Ou inválida. Às vezes pode acontecer, né, padre, de pessoas que tenham vergonha de revelar ao sacerdote um pecado cometido, né? Às vezes eu sei que eu cometi ali 4 pecados. Ah, mas esse eu tenho vergonha de contá-lo para o padre. Mas eu sei que eu pequei e no momento da confissão eu falo os 3 e não falo o último, mas eu estou lembrando dele. Uma coisa é eu esquecer o pecado que eu cometi. Outra coisa é que eu omiti. Outra coisa é omitir. No momento da confissão, eu sei que eu cometi esse pecado. Ah, mas eu não vou contar esse pecado para o padre, não. Essa confissão foi inválida, né? Porque eu tenho consciência, sei e omito. Então é como se ela não estivesse acontecido. Então a gente não precisa ter vergonha de contar os pecados, por mais, usar uma palavra que não sei se todo mundo vai entender, cabuloso que seja, né? Por mais horrível que seja, todos os pecados confessados são perdoados. E o padre não está ali, né? O padre Arley não está ali para julgar, fazer cara feia. De jeito nenhum. Nós estamos para escutar, né? Os sacerdotes estão para escutar e aconselhar, acolher. Dar a absolvição. É claro, precisa do arrependimento, do propósito, né? Do propósito de não voltar a pecar. A gente está lá no confessionário para acolher, amar, perdoar. Né? Não tenha vergonha nem medo de procurar a confissão. Certo. Padre, e como deve ser uma boa preparação para a confissão? E o que o senhor elenca? Olha, lá na minha paróquia, eu costumo, é claro, a base da confissão são os mandamentos da lei de Deus, né? O decálogo, né? E depois também os mandamentos da igreja, né? Que são, para nós, luz para iluminar a nossa mente. É claro, para fazer uma boa confissão, a gente precisa ter consciência, né, do pecado, né, daquilo que é ofensa a Deus, ao amor de Deus, ao próximo. Para uma boa confissão, a gente precisaria fazer um bom exame de consciência, ou seja, examinar a minha consciência, os meus atos, as minhas palavras, os meus gestos. De fato, na missa, quando a gente... no ato penitencial da missa, a gente reza o confesso e a gente diz que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, um bom exame de consciência vai se norteando por ali. Né? Palavras que eu disse, atos, né, pensamentos e omissões. E, é claro, tendo sempre diante dos nossos olhos, né, os pecados capitais, os pecados considerados pecados mortais, né? Aquilo que nos afasta do amor de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório costumava dizer que quando pecamos nós damos as costas ao amor de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro, né? E o exame de consciência é um pouco daquilo que aconteceu com... Eu prefiro chamar a parábola do Pai misericordioso, mas muitos chamam de um filho pródigo, né? O filho que saiu de casa, pegou tudo que tinha, foi viver a sua vida, né? Como muitos, né? E lá se arrependeu, na casa do meu pai, né? Há pão para todo mundo e eu aqui comendo lavagem, comida de porcos. Nem isso me dão, né? Nem isso me dão, exatamente. Vou voltar. E ele fez o propósito de voltar. E ele encontrou o pai com
os braços abertos, que lhe deu veste nova, sandálias novas. Que já o esperava lá. Né? Que já o esperava. Nem conseguiu falar o que ele ensaiou, permitiu, né? O filho nem conseguiu falar o que ensaiou, exatamente. O pai já o abraçou, né? Então, um exame de consciência nos ajuda muito em fazermos uma boa confissão. Porque muitas das vezes pode ser que a gente tenha pecados e não tenhamos a consciência de que tal fato, tal ato, tal coisa seja pecaminosa. E o exame de consciência nos ilumina, né? Nos revela, nos mostra, né? Aquilo que são os nossos Dá para pecados. chegar diante do padre assim, peraí, olha, até me esqueci, deixa eu ver se eu me lembro. Ou então diz assim, há alguns que a gente no confessionário tem esse, padre, não matei nem roubei, né? Então eu não tenho pecado. Ou então o pior, já aconteceu o caso também de pessoas, padre, eu fiz todos os pecados possíveis. Mas peraí, calma, né? Nem todos, vamos devagar, né? Vamos ver que faça nem uma todos. Acusação mais justa. Uma autoacusação mais justa. Uma acusação mais justa, mais consciente, né, daquilo que são os nossos pecados e que são lavados, perdoados no sangue de Cristo. A gente pode dizer então, né, padre, que também a gente precisa caminhar numa conversão em relação ao sacramento, no sentido de olhar com mais caridade, com mais amor, com mais respeito ao sacramento da confissão, né, da penitência, né? Sim. Para fazer uma boa confissão, para que ela tenha validade, para que ela possa produzir efeitos verdadeiros, né? De conversão. De conversão, de vida nova, de intimidade com Deus, né? De caminhar mais decididamente, né? A gente começa a quaresma, né? Com convertei-vos, né? Na imposição das cinzas e crede no Evangelho. Então, olhar para o sacramento e não apenas confessar os pecados, mas propósitos de melhorar a vida e de fazer uma caminhada, né? Na igreja, na comunidade, né? Reconhecendo as suas falhas, os seus fracassos. E lembrando também que a gente precisa de formação, né? Formação espiritual, mas também formação humana. Eu falo muito na minha paróquia da necessidade do autoconhecimento, né? Eu costumo aplicar aos meus paroquianos que vêm confessar comigo, isso eu recebi de um sacerdote em uma das minhas confissões, eu trago isso para a minha vida, que nós chamamos de tripé da conversão. O tripé da conversão. O senhor vai imaginar, e o ouvinte também vai imaginar, quem está nos assistindo vai imaginar, uma mesa com 3 pernas. Né? Com 3 pernas, ela fica em pé. Com 2 apenas, ela cai. Ou uma mesa, ou um banco com 3 pernas. Lá em Minas, a gente chama de tamborete. Né? Essas mesinhas de centro, sim, né? Sim. Que a gente usa nas nossas salas, que tem 3 perninhas. E sobre a mesa, vamos colocar tripé da conversão. O que são esses 3 pés? O que são esses 3 pés da conversão? O primeiro deles é a vigilância. Vigiai e orai, disse Jesus. Então eu preciso me autoconhecer, conhecer as minhas fraquezas, para que eu possa vigiar e saber em que eu sou tendencioso ao pecado, digamos assim. Minha fragilidade. A minha fragilidade. Então eu preciso vigiar. Então, a primeira coisa do tripé, a primeira perninha dessa nossa mesa de 3 pés é a vigilância. A segunda é a oração. Jesus diz, vigiai e orai. Então, eu vigio e eu oro. E a terceira perninha são os sacrifícios. Pequenos sacrifícios por amor a Deus. Né? Levantar na hora que o despertador toca, né? Às vezes fazer algo, né, que nos tire do comodismo, nos esforçarmos, né, por amor a Deus. Talvez ir contra o nosso temperamento, às vezes difícil, né? Passar por cima da sua vontade, né? Não estou com vontade de ir na igreja, de rezar o terço, de ir à missa, de ajudar esta pessoa, de fazer essa tarefa de casa, ajudando o meu pai e a minha mãe.
né? Hoje a gente perde muito tempo nas redes sociais, né? No telefone, na internet. Às vezes sair um pouco, né? Para poder ajudar a pessoa, né? Fazer um sacrifício. Isso nos ajuda. E é claro, né? É importante dizer isso, eu acredito. São Felipe Neri, eu assisti um filme de São Felipe Neri, né? São 2 filmes de São Felipe Neri. Tem um que existe em português, que é o Paraíso. Eu prefiro o Paraíso, você já assistiu? Já. Eu prefiro o Paraíso. E tem um outro... Com aquelas criancinhas lá. E tem um outro, padre, que eu não consegui encontrar em português, só encontrei em italiano. State bone si potete. Ou seja, sejam bons se vocês puderem. State bone si potete. É italiano. Sejam bons se vocês puderem. Nesse filme tem uma passagem de São Felipe Neri que ele diz assim, que na guerra dos sentidos vence quem foge. E esse vencer quem foge é justamente a vigilância, né? Porque quando você está diante de uma tentação, de uma coisa que vai te levar a pecar, a melhor coisa que você tem para fazer é fugir daquilo. E não é uma covardia, né? Não é uma covardia. É não se tentar na sua fragilidade. Não, né? não se deixar tentar na sua fragilidade. Então, eu aplico lá na minha paróquia, né, aos meus paroquianos, os que vêm me confessar, se confessar comigo, né, essa regrinha básica do tripé. Você falou da conversão, tripé da nossa conversão. A vigilância, a oração e o sacrifício. Maravilha. Padre E Arne. uma vez fui confessar, o padre me falou sobre isso, me deu isso como conselho. Seu Eu guardou, falei, né? quando o padre, vou aplicar isso na minha vida. Legal. E na vida dos meus, porque ajuda a gente na nossa caminhada. Padre, todos nós somos pecadores, né? O senhor falou em São Felipe Neri. Tem uma história sobre ele, que ele estava em Roma, pregando, e era muito querido, né? Uma pessoa que tem Deus, que carrega Jesus. É famosa, né? São Felipe Neri era famoso. E ele falando para muitas pessoas, ele teve uma visualização. Que dentre aquelas centenas de pessoas que estavam perto dele ali, só tinha uma senhora, uma velhinha, que estava em estado de graça. Só uma. Coisa de santo, né? Exatamente. Mas os outros, não tinha ninguém que estava em estado de graça, né? Graça santificante, né? Não tinha ninguém. E para dizer que nós todos somos pecadores, né? Que nós precisamos do sacramento, nós precisamos confessar. Mas eu lhe pergunto, o que o senhor diz sobre a frequência, né? A igreja tem, né, uma orientação sobre com qual frequência eu devo buscar o sacramento. Tem gente que, por exemplo, acha que é toda semana. Aí tem gente que fala assim, nossa, porque eu fiz um propósito de todo mês confessar. O que o Padre Arley nos diria sobre isso? Aqui a gente entra num campo... Porque uma coisa, às vezes as pessoas até dizem assim, também já ouvi isso, o Papa se confessa toda semana. Já ouvi também isso. Mas uma coisa é o Papa, né? O bispo, o sacerdote, outra coisa é o leigo, né? Então, a igreja, como bondosa, amorosa e mãe que pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez ao ano, se possível, né? Por ocasião da Páscoa. Pelo menos. Mas isso não significa que eu vou me confessar só uma vez por ano, né? Também não significa que eu tenho que confessar todas as semanas, todos os meses, né? Então, eu costumo dizer que a frequência da confissão é de acordo com a minha consciência, né, de pecado. Porque às vezes as pessoas, a gente encontra isso no confessionário, padre, as pessoas vão confessar porque um outro pediu para ir. Eu vim me confessar porque meu pai ou porque um padre pediu para eu confessar. Mas você se sente, né, você tem um sentimento de pecado, sim, não na obrigação. Você se sente necessário confessar, há pecados, há matéria pecaminosa em você para você se confessar. Então a frequência é a minha consciência. Certo. Eu sei que eu ofendi alguém, que eu pequei, que eu fiz algo grave, então eu preciso me reconciliar, me confessar. É isso, Estou levando uma vida tranquila,
não tenho cometido pecados graves, né? Porque os veniais a gente pede perdão na missa, né? Durante a celebração eucarística, há vários momentos em que o sacerdote pede perdão por ele e pela Assembleia. Há vários momentos. A missa todinha. A missa toda é um pedido de misericórdia, né? Não apenas no ato penitencial. O que o padre está rezando aí em silêncio? O que ele está fazendo? Está pedindo perdão. Está pedindo perdão. Então, a frequência, eu diria, que é a consciência de cada um. Cada um de acordo com a sua consciência de pecado. E é bom a gente lembrar, padre, que, é claro, os santos dizem, né, vários pecados veniais vão se acumulando. Veniais são aqueles pecados leves, né? Aqueles pecados vão acumulando em nós e vão nos disponibilizando ou nos fragilizando para um pecado mais grave. Então, eu preciso confessar também os pecados veniais. Mas não é todo dia, não é toda semana. Eu vou procurar a confissão se eu sinto que eu pequei gravemente e eu preciso me reconciliar. Né? E, padre, tem situações também que talvez aquela conduta do penitente, da pessoa, saia do nível de pecado e se transforme em algo do comportamento que seja, do ponto de vista de uma enfermidade uma patologia mais psicológica, né, de outro nível, que o padre fala assim, olha, não está mais no nível de... Tem situações assim? Sim, há situações, né, psicossomáticas, psicológicas, patológicas, em que o penitente precisa de acompanhamento, né, com um psiquiatra, um psicólogo. É claro, na confissão a confissão ajuda muito, mas nem todos os casos, nem tudo é só na confissão que se resolve. Há coisas de comportamento que precisam, às vezes, até de medicamento. Né? Às vezes até de medicamento. E também a gente precisa analisar também 2 pontos importantes, eu creio, na confissão. Um, que é aquela pessoa relaxada, né, que nada para ela é pecado, ou aquela pessoa escrupulosa, tudo é pecado. Né? Ou mesmo aquela pessoa que se confessa e sai do confessionário dizendo, será que eu esqueci de contar algum pecado? Aí ela fica com aquilo, remoendo, pensando, nossa, eu não falei esse pecado. Será que eu falei esse pecado direito? Então, há pessoas que precisam, né, de tratamentos, né, de acompanhamento, tanto espiritual, como também acompanhamento médico, né, psicológico, e até psiquiátrico, se for o caso. Há casos. Deus nos quer bem, né? Em todos Deus os âmbitos, nos quer né? íntegros, né? Corpo, mente, alma, espírito. Deus nos quer bem. E o sacramento da reconciliação nos ajuda a estar bem. Mas não é só o sacramento da reconciliação. Ele é muito importante. Porque, digamos que o sacramento da reconciliação quebra as correntes, né? Nos desata, nos desamarra, né, da culpa, do pecado, e nos coloca diante de Deus, para que Deus nos ilumine. São Paulo falou, né, o salário do pecado é a morte. Né? É verdade. O salário do pecado é a morte. O maior fruto da confissão é a vida, é né? a vida, né? Liberdade, que né? volta, né? De a vida em Deus. De volta para casa, volta para Deus. É maravilhoso. E, padre, as crianças também pecam, né? Pecam, né? Como que os pais podem ajudar as crianças, né? Nesse sentido, de motivar, né? É claro. O primeiro dever do pai, dos pais, é a educação dos filhos, a evangelização dessas crianças, né? Crianças também pecam e às vezes até não têm tanta consciência do pecado cometido, ou às vezes elas não têm nem culpa, né? Às vezes a gente escuta crianças confessando, padre, eu vim pedir perdão porque eu não fui na missa no domingo. Mas você não foi por quê? Né? Você consegue ir sozinha? Você pode ir sozinha? Não, não posso. Às vezes o pecado não é nem deles, das crianças, ou delas, né? Às vezes é o pai e a mãe que não leva, né? Que não vai. E às vezes a criança vai porque tá na catequese
E a missa todo domingo, né? Todo domingo, a missa dominical, a importância, né? E o preceito e o amor a Deus. E as crianças vão confessar: ah, padre, quero pedir perdão porque eu não fui na missa domingo. Mas você, filhinho, você, filhinha, você poderia ter vindo sozinho? Não, eu moro muito distante da igreja, né? Então ela não tem nem culpa, né? Às vezes a culpa é mais dos pais do que da própria criança, das próprias crianças. Mas os pais podem ajudar, educando os seus filhos, levando-os à igreja, né? Colocando-os na catequese, né? Às vezes a gente encontra situações de crianças já pré-adolescentes, né? 11, 12 anos, que ainda não fizeram nem a primeira comunhão, porque os pais não levaram, né? Sim. Então, não teve a educação religiosa em casa, não teve o auxílio. Muitas das vezes, nós vivemos numa sociedade um pouco diferente e um pouco mais complicada do que antigamente. Pelo menos lá na minha paróquia e por onde eu já passei fazendo missão pelo mundo, sobretudo na Europa, como eu dizia para o senhor, fiquei 6 anos na Europa, dentro de um santuário, acolhendo pessoas, e eu via muitas avós, né, que levavam as crianças para a catequese. Porque os pais já não se preocupavam mais, né? Já estavam longe da igreja. A Europa vive uma crise muito grande. Uma crise muito grande. Mas os avós se preocupam. Eles educaram os filhos. Os filhos hoje não estão, mas eles acreditam que voltarão. E então eles querem transmitir a fé aos netos. E como isso é importante? Que lindo, né? Como é importante transmitir, porque não é somente transmitir a fé, são transmitir valores, né? Valores evangélicos, né? De honestidade, de amor, de responsabilidade, coisas que a gente aprende com o evangelho e que para nós, para a nossa sociedade, para a vida no dia a dia, são importantes. Padre Arley, né? Padre Arley, quero dizer que está sendo uma satisfação, né, conversar com o senhor aqui sobre o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação, que é a mesma coisa, né? Sacramento da misericórdia. Da misericórdia. E lhe agradecer pela sua estada aqui na nossa paróquia, né? O senhor nos enriquece muito com o seu carisma, né? Com a sua sabedoria, com tudo aquilo que o senhor rezou, estudou e está partilhando com o nosso povo aqui. Para ir finalizando, o senhor pode olhar para cá, para essa câmera? Perfeito. E dar sua mensagem de encorajamento, motivação para os nossos fiéis, né? O senhor pode ficar à vontade. Não desistam diante das dificuldades, diante das provações. Não desistam de Deus, do Evangelho, de Jesus, da Eucaristia, da oração à Virgem Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe. Busquem, apesar de todas as dificuldades, busquem o Senhor. Nós somos amados, Deus nos ama. Não ama o nosso pecado, mas nos ama tal como nós somos, nos conhece e está de braços abertos para nos acolher, nos receber e nos dar o seu amor. Por isso, seja fiel, seja firme, até mesmo diante das batalhas, das dificuldades, persevere. Perseverança, né? Jesus diz no Evangelho que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? É a nossa perseverança. Eu agradeço, Padre, pela oportunidade, pelo convite, né, pela segunda vez aqui em Santarém. Muito obrigado pela acolhida de todo o povo de Deus aqui desta arquidiocese, do senhor arcebispo, Dom Irineu, Padre Armstrong, né, o senhor. Maravilha. Muito obrigado por nos acolher, por me acolher, né, aqui nessas terras paraenses, né? Santarenas Mocorongas. Santarenas, que eu trago bem no fundo do meu coração, porque quando eu vim a primeira vez, né, em 2022, eu me apaixonei. Legal. E estou de volta e virei outras vezes com a graça de Deus, né? Muito obrigado, Padre. Eu lhe agradeço imensamente. Nós que somos agradecidos. Deixa uma bênção para nós, né, para os nossos fiéis, para nós aqui.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, nós estamos na paróquia de São Francisco. Por intercessão de São Francisco, de Nossa Senhora, desatadora dos nós, desça sobre todo esse povo de Deus a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, obrigado. E a você que esteve conosco, muito obrigado. Que nós nos reencontremos no próximo podcast e que cada um de nós se encontre com o Senhor no confessionário e possamos permitir que Ele nos liberte, nos salve e nos cure, né, totalmente, plenamente. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe.